Noite. Saúda a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Meus irmãos, em fevereiro desse ano eu iniciei os estudos no seminário. Olhando aqui de frente, a grande maioria das pessoas eu conheço, mas algumas pessoas eu não conheço. E para a gente que volta para a nossa casa, como seminarista, é sempre uma responsabilidade muito grande de compartilhar a palavra do Senhor. E eu confesso para vocês que isso aqui já começou a me deixar nervoso, né? Que parece que a gente está um pouco preso aqui. Estar aqui diante de vocês também me deixa nervoso, mas confiado aí na autoridade do Senhor, que é quem nos capacita. Então hoje eu vou expor a palavra para os irmãos. Da última vez que eu preguei em apenas um versículo, nesse mesmo dia eu fui professor da escola dominical e durante os assuntos da escola dominical uma irmã se levantou e disse assim: você já viu aquele pregador que chega na igreja, abre a Bíblia e lê apenas um versículo e aí começa a falar, dá a impressão que não preparou. Mas na verdade é diferente, é porque a gente que é seminarista, um versículo já é muito difícil para a gente explicar, né? Então por isso eu vou ficar apenas em um versículo e nós vamos ler agora todos juntos, João capítulo 1, verso 14. Diz assim a Escritura: e o Verbo se fez carne, todos juntos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Meus irmãos, eu convido vocês mais uma vez a uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós confiamos, ó Deus, na autoridade da Tua palavra e na suficiência do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza na reflexão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale ao coração da igreja, é o que nós clamamos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu já havia dito, nós estamos fazendo seminário em Belo Horizonte, e desde 2017 que Deus nos convidou a ter um ano em missões no Panamá, a gente tem experimentado mudanças. Nós nos mudamos de casa várias vezes num intervalo pequeno. Primeiro nós nos mudamos para o Panamá para morar um ano e nós fizemos a nossa mudança com 4 malas de 23 quilos, que era o que estava incluso na compra das passagens para ficar um ano. E aí logo depois de um ano nós voltamos, como nós não tínhamos mais casa, nós ficamos nos fundos da nossa casa, emprestado pelo irmão que estava na nossa casa. Mas nós não aguentamos ficar lá por muito tempo, meu pai convidou, nós mudamos para a casa do meu pai, ficamos lá até fevereiro, quando nós mudamos para Belo Horizonte. E mudança sempre ela traz algumas coisas para nós, né? Nós nos envolvemos com aquilo, há uma certa ansiedade, nós não sabemos o que vai ser, o que nos espera, mas nesses momentos Deus usa essas mudanças para que a gente possa aprender. Eu, quando tinha 17 anos, prestei vestibular. E naquela alegria de viajar para prestar o vestibular, eu não tinha pensado ainda que se eu passasse eu teria que mudar de casa. E quando eu pensei que eu teria que mudar de casa, eu fiquei totalmente inseguro, eu não era crente na época. E aí então, eu desisti daquelas coisas todas, eu passei no vestibular fora, mas a Uniub estava aqui e era próximo, né, onde eu poderia me manter na casa dos meus pais, eu fiquei na casa dos meus pais. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos algo que eu gostaria de destacar,
Nós estamos no mês de dezembro, onde nós temos pregações mais voltadas ao nascimento de Jesus. E esse versículo aqui, ele me chama muito a atenção, porque nós vemos o nosso Deus, que se fez carne, através de Jesus Cristo, trabalhando, vindo aqui à terra em missão. E quem me conhece um pouco mais de perto sabe que nós estamos envolvidos com a APMT, com missão, trabalhamos muito tempo aqui com a Secretaria de Missões. E eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar da liberdade que nós temos de quarta-feira, onde nós estamos no estudo bíblico e não num culto. E queria perguntar para os irmãos, quantos aqui já moraram fora de casa? Se mudaram da sua cidade? Algumas pessoas, né? E eu gostaria de perguntar também, se alguém fizesse uma pergunta bem objetiva para você, se alguém quisesse arriscar, pode falar. Resuma para mim o que é a Bíblia. Uma pergunta muito simples. Quando a gente vai comprar um livro, por exemplo, às vezes você lê alguma recomendação, e ali naquela recomendação existem poucas palavras que te dão uma noção do que é, e precisa ser muito bem elaborado para você comprar ou não aquele livro, para você ler ou não aquele livro. Será que alguém conseguiria fazer uma definição breve do que é a Bíblia para você? A palavra de Deus é o que você ensina para a criancinha. A palavra de Deus pode realmente trazer muitos ouvintes, né? Ou muitas pessoas interessadas, ou melhor, futuros leitores da Bíblia. Eu participei de um curso uma vez, até o reverendo Vitor estava comigo, e o preletor desse curso, o palestrante, ele resumiu a Bíblia como a história de um Deus, ou melhor, do único Deus em missão. A história do Deus em missão. Quando nós olhamos para toda a Escritura, nós vemos um Deus que está formando um povo, um Deus que está em resgate do seu povo. Então, em cima desse versículo, nós vamos tentar, de uma forma objetiva, usando o versículo que nós lemos, provar que o nosso Deus é um Deus que veio à terra em missão. E para isso, então, nós vamos usar 3 verbos tirados do próprio texto, 3 ações de Deus que vão nos mostrar isso que eu quero propor para vocês. E a primeira, nós tiramos aqui logo do começo, que é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, não é possível habitar entre um povo sem ir até esse povo. Para que eu e minha família pudesse habitar no Panamá entre um povo, nós tivemos que deixar todas as nossas coisas aqui, comprar um bilhete, um ticket, ou melhor, 4, e chegar até o Panamá. Agora, nós estamos falando do próprio Deus. Nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando do verbo. Se nós olharmos para esse texto um pouquinho antes, nós vamos ver do verso 1 a 5, no próprio capítulo 1, que nós temos aqui João dizendo quem era o verbo. Quem era Deus encarnado, o Senhor Jesus. E aqui rapidamente dá para a gente destacar algumas coisas. No capítulo 1 nós vemos que o verbo era Deus, no versículo 1. No versículo 2, ele estava desde o princípio. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No versículo 4, a vida estava nele, ele era a luz dos homens. No versículo 5, as trevas não prevalecem contra ele. Então nós vemos aqui algumas das qualidades, das definições desse verbo. Aí quando nós vemos do verso 6 ao 9, está falando de João Batista, não está falando de Deus, mas no verso 11,
a 13, mais uma vez fala de Jesus, porém fala do propósito da vinda de Jesus. Veio, versículo 11, para o que era seu, os seus não receberam, mas para todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E enfim, nós chegamos no versículo 14, que é o tema do nosso estudo de hoje, que é um Deus em missão. Meus irmãos, naquela época, o apóstolo João, ele tinha um grande desafio. Nós vemos no verso 20, no capítulo 20, verso 31, que o propósito do livro de João tinha o desafio de evidenciar que Jesus era o Filho de Deus. Isso não era fácil, porque naquela época a filosofia que reinava naquela época era que, influenciada por Platão, era que a natureza ela era má, a matéria era má, o corpo era mau, a alma era boa. E como você mostrar para pessoas que imaginavam que a matéria era má, que Deus se materializou, se encarnou? Não é possível que um Deus seja encarnado, porque a carne é fraca, a carne é pecadora, a carne é má. Então isso na cabeça deles descaracterizava que Jesus então poderia ser o Filho de Deus. Mas a própria palavra, como nós já lemos nos primeiros versos, nos mostra isso. Jesus se encarnou, Jesus se fez carne. Quando nós olhamos para esse verbo, se fez carne, isso é como se nós olhássemos para alguém e aquela pessoa se transformasse sem perder a essência. Como assim? Por exemplo, eu me tornei pai. Hoje eu sou pai, mas eu não deixei de ser o Alexandre. E aí então o Senhor Jesus, que era Deus, Espírito, se torna carne, mas não deixa de ser Deus. Para a gente entender um pouquinho disso, era como se nós olhássemos, é como se a gente olhar para Jesus e ver Jesus 100% carne e 100% Deus. Por mais que isso na lógica não faça muito sentido, 100% carne e 100% Deus. Uma vez eu vi uma ilustração para a gente poder entender um pouco disso. Deus então se torna carne, a carne é limitada, a carne tem fraqueza, a carne está sujeita a todos os problemas, mas Deus vem como se alguém que gostasse de restaurar carro antigo, pegasse um Fusca, tirasse o motor e colocasse uma turbina de avião. Essa é a figura de Jesus. Obviamente nós não conseguimos limitar Deus numa ilustração, mas para que a gente possa entender um pouco o que era essa combinação de Jesus 100% carne e 100% Deus. E aí nós vemos toda a humanidade de Deus expressa na Bíblia, quando nós vemos que Jesus se angustiou, Jesus chorou, Jesus então buscava comunhão com o Pai em oração. Todos esses relatos bíblicos comprovam para nós que Jesus tinha uma natureza 100% humana. Mas todos os seus milagres também, todos os seus prodígios mostravam que Jesus tinha uma natureza 100% divina. E principalmente Jesus não tendo pecado. Então, a gente faz essa composição aí para entender esse Deus que se fez carne. Então nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Existe então uma diferença muito grande entre Jesus vir e apenas vir, mas Jesus vir e habitar entre nós. Então, a habitação de Jesus entre nós é o que nos dá a segurança de que nós não estamos só, é o que nos dá, então, essa segurança que nós temos um Deus presente, um Deus que está no nosso meio, um Deus que não nos abandona e que, principalmente, essa ação, ela não parte de nós, mas do próprio Deus.
Como nós dissemos, a Bíblia, então, ela é uma iniciativa de Deus em resgatar para si um povo. Nós não estamos acostumados a ver Deus caminhando entre nós. Assim como aquele povo daquela época não estava acostumado a ver Deus caminhando entre eles. Mas a palavra de Deus nos mostra em João 14, pode abrir por gentileza, João 14, versos 16 e 17. Jesus promete outro consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Quando Jesus chegou, Jesus então não foi aceito de uma forma como a gente poderia esperar que o povo recebesse. A própria palavra disse que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas o povo realmente estranhou. Não é natural que Deus caminhe entre os homens, não é natural que Deus caminhe entre o pecado, mas assim Deus fez. Deus veio e caminhou. Depois da morte de Jesus, na ausência de Jesus, Jesus ainda prometeu outro Consolador, que é o seu Espírito. Disse para o seu povo: vocês não vão ficar sozinhos com a minha partida, porque eu mandarei outro Consolador. E aí, quando nós olhamos para isso, o Espírito Santo habita entre nós. Nós não vemos o Senhor de uma maneira visível, mas nós podemos o sentir através de tudo aquilo que Ele fez em nossos corações, através da presença constante do Espírito Santo do Senhor. E quando nós olhamos para essa passagem, e a nossa intenção é que nós possamos aplicar essas palavras, é que se o próprio Deus, que é Deus, se humilhou e habitou entre nós, se fez carne, para que nós pudéssemos então receber a salvação, o que nos resta fazer então? Jesus nos ensina que para pregar a palavra dele, nós precisamos ir até as pessoas que não o conhecem. Da mesma forma que o Senhor Jesus veio até nós, nós devemos ir e pregar o Evangelho. Mas, dando sequência, nós vamos estudar um outro verbo que está aí. Volte a sua Bíblia para João, capítulo 1, 14, que diz assim, que ele veio, mas ele também veio cheio de graça e de verdade. Ele veio cheio de graça e de verdade, e eu queria resumir isso com um verbo: trouxe. Jesus, cheio de graça e de verdade, ele trouxe para nós a salvação. Os estudiosos de missões dizem que Hudson Taylor foi o primeiro missionário a se vestir como seu povo. Ele entendeu que para que ele pudesse ali se misturar com o seu povo, para que o povo pudesse entender a verdade do Evangelho, ele precisava se parecer com o povo. Então ele começou na China a se vestir como os chineses. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o primeiro missionário que se vestiu como seu povo foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus então tomou a forma de homem, veio até nós e se vestiu como cada um de nós. Aí nós vemos então que o Senhor Jesus trouxe a salvação. Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Ezequiel 20:44 diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel. O Senhor Jesus veio e ele tratou os homens diferente do que os homens mereciam. O Senhor Jesus veio ao mundo e o Senhor Jesus trouxe graça.
Graça, então, é aquilo que nós não merecemos e de uma maneira gratuita é dispensada a cada um de nós. Eu me recordo que uma vez, em uma viagem, eu cheguei nessa cidade e eu estava com fome e eu vi uma placa assim, uma faixa no meio da rua, dizendo assim, rodízio grátis, toda quarta-feira. Adivinha que dia que era? Quarta-feira. E aí eu comecei a me dirigir para esse lugar, quando eu vi, era uma loja de pneus. Não tem como, né, gente, a gente comer pneu. Então, existem muitas propostas que vêm na nossa vida, obviamente isso é só uma ilustração, gente, que existem muitas propostas na nossa vida que vêm para nos enganar. E normalmente essas propostas, elas parecem que são de graça, mas sempre tem uma letrinha ali, escondida, né, que a gente acaba não vendo. Mas o Evangelho é realmente gratuito. O Evangelho é algo que não tem letras escondidas. O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus apontou o pecado dos homens e propôs a salvação. Algo que para nós foi de graça, mas que para Jesus custou a sua vida. Eu gostaria de me direcionar agora a você que ainda não experimentou essa graça salvadora. Nós conhecemos através da revelação do Senhor, da palavra, que todos nós pecamos, que todos nós carecemos dessa graça salvadora, que por nossos esforços, que por nossas mãos, que por nossas tentativas, não é possível nós conquistarmos a nossa salvação, porque eu e você, por mais que a gente tente, a gente faz aquilo que a gente não quer, e a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer. Mas o Senhor Jesus, então, é esse caminho que nos reconcilia com Deus, que assume em suas costas o peso dos nossos pecados, algo que, por mais que eu tente, por mais que você tente, por mais que você faça uma decisão no dia 1º de janeiro, para que você mude tudo aquilo que você faz e não agrada ao Senhor, as nossas forças não são suficientes. Nós carecemos da graça desse Senhor que se fez homem e que habitou entre nós e que veio cheio de graça, cheio de verdade. Jesus então veio e se apresentou como esse caminho a nós. E hoje a igreja é esse caminho. Quando eu falo a igreja, sou eu, a igreja é você. Nós então devemos nos apresentar para a sociedade como esse caminho. Obviamente eu não sou o caminho, você não é o caminho, mas nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho. Então nos resta realmente entender que nós temos uma missão, assim como o Senhor Jesus tinha uma missão muito bem definida. Nós temos uma missão. A missão ela não é exclusiva do pastor, a missão ela não é exclusiva do seminarista, a missão não é exclusiva dos presbíteros da igreja, mas a missão é de toda a igreja. O Senhor Jesus, Ele veio para revolucionar, para mudar, para começar de novo aquilo que o ser humano entendia por missões. Quando nós olhamos para o profeta Jonas, no Velho Testamento, nós vemos que, pela primeira vez, Deus levanta um profeta e diz para esse profeta pregar entre o povo que não faz parte do povo de Israel. E Jonas, então, achando aquilo muito estranho, conhecendo os ninivitas, os assírios, gente tão má, gente idólatra, que ria do Senhor, ele, de uma forma decidida no seu coração, ele diz: eu não vou pregar para esse povo,
porque eu conheço o meu Deus. Se eu pregar para esse povo vai se converter, mas eles são maus e eles merecem o inferno. Eles merecem o castigo desse Deus. Para vocês terem uma ideia da revolução que o Senhor Jesus fez, quando Ele veio e Ele incentivou que os seus discípulos, que os seus apóstolos pregassem o Evangelho, naquela época existiam leis farisaicas, aproximadamente 5.000 leis farisaicas, e uma dessas leis era o seguinte: se você estivesse caminhando na rua, e você encontrasse uma mulher ímpia, uma mulher pagã, uma mulher que não fosse do povo judeu, e ela estivesse dando à luz, você não poderia ajudar, porque se você ajudasse e aquele filho nascesse, você seria responsável por mais um ímpio no mundo. E essa pessoa que pensava assim, fazia parte do povo de Deus. Existe um teólogo de missão que diz que existem duas grandes forças na obra missionária, no movimento missionário desse livro que mostra a história de um Deus em missão para resgatar seu povo. E no Velho Testamento, nós vemos uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? Uma força em direção ao centro. Deus sendo o centro, separando um povo para si. Deus chamou desde Abraão, escolheu um povo, falou: de ti farei grande nação. E aquele povo vinha se aproximando do Senhor, Deus como uma força, formando a igreja. E essa força, ela se encerra em Jesus. Essa força, ela vira, ela toma uma outra direção, e ela passa a ser uma força centrífuga. Essa força centrífuga tendo Cristo no meio, no centro, e a sua igreja saindo do centro em direção às extremidades, pregando o Evangelho do Senhor. A vinda do Senhor Jesus é uma revolução para a obra missionária. O povo não entendia que deveria pregar. O povo sentia-se tranquilo, sendo parte do povo escolhido de Deus. E a partir daí o Senhor Jesus diz: não. Nós devemos sair, nós devemos anunciar a obra redentora, nós devemos ser parte desse projeto de Deus que resolveu buscar para si um povo, formar para si uma igreja. E eu não sei porquê. Quando eu olho para mim, eu não consigo entender. Mas Deus escolheu a mim e Deus escolheu a vocês para que a gente tivesse o privilégio de fazer parte desse povo. E aí então, avançando, já caminhando para o final, nós vemos que Jesus revelou a glória de Deus. Diz assim o verso: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É bem verdade que o povo judeu, um povo acostumado com guerra, esperava um redentor, um rei, com um poderio que pudesse aniquilar todos os seus inimigos. É como se eles esperassem uma entrada triunfal de Jesus, como a gente vê na virada do fim do ano, lá em Copacabana, com todo aquele show pirotécnico, tanto barulho, tanta manifestação visível. E quando vem o Senhor Jesus, um rei poderoso, mas poderoso para vencer as batalhas espirituais, aqueles que não eram espirituais não puderam enxergar nesse Deus o seu poderio. Os discípulos então viram a glória de Deus, os discípulos viram todos os sinais, os discípulos viram as maravilhas. E algumas vezes a gente vê algumas coisas, alguns truques na internet, algumas coisas que a gente fica imaginando como que isso foi feito, e a gente já fica maravilhado. Eu fico imaginando como que os discípulos, convivendo com Jesus, se sentiram. Ao fim do Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem
no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O Senhor Jesus veio para revelar a glória de Deus. E nós podemos ver a glória de Deus hoje. Nós vemos a glória de Deus através da operação de Deus, primeira operação que Deus fez no nosso coração. Mas nós vemos isso também através do que Deus faz na vida das pessoas que nós conhecemos, da igreja. Quando eu olho para o que o Senhor fez na minha vida, eu consigo ver realmente a expressão da glória do Senhor. Esse verbo que está relatado aí, de vimos a glória, ele não é um olhar, simplesmente um olhar onde a gente passa o olho, mas é como se fosse um olhar fixo, um olhar cirúrgico, um olhar que a gente olha com atenção, um olhar que a gente consegue contemplar, um olhar que a gente consegue admirar a glória desse Deus. Muitas vezes a gente pode passar por aquilo que Deus tem feito sem observar a glória do Senhor. Às vezes são tantas coisas, prioridades na nossa vida, acima das coisas de Deus, que a gente pode passar despercebido, a gente pode ser ingrato, porque a gente não tem fixado os nossos olhares naquilo que Deus tem feito em nossas vidas e contemplado a glória de Deus. Deus escolhe então algumas pessoas para contemplar essa glória. E nós então somos privilegiados de ser escolhidos por Deus para contemplar essa glória. Não é possível contemplar a Deus sem contemplar o Filho de Deus. É o Filho de Deus que nos revela o Pai. Então eu gostaria de concluir a meditação dessa noite me fazendo valer aqui da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, ou então do grande, do maior, que é a mesma pergunta dos dois. Qual o fim verdadeiro do homem? Quem se lembra da resposta? Glorificar a Deus, desfrutar da sua presença, se alegrar nele para todo sempre, grifos meus aqui acrescentados. Agora, se o fim principal do homem é glorificar a Deus, quando nós usamos essa palavra homem, nós estamos nos referindo a todos os homens, né? Não são só os homens, as mulheres também precisam glorificar a Deus, então são todos os homens. Quando eu observo bem essa resposta, eu vejo que glorificar a Deus, se é uma obrigação de todos os homens, faz com que eu e você, quando nós entendemos que existem homens, existem mulheres, existem povos que ainda não glorificam o Senhor, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho. Porque a glória de Deus, ela é manifestada na adoração, não minha, não sua, não nossa, mas de toda a igreja do Senhor. Então isso faz com que, enquanto um joelho não se dobre ao Senhor, os nossos pés então não param, porque nós devemos anunciar a glória desse Deus. Eu convido o reverendo Vitor para encerrar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós muito louvamos o Teu nome, porque através de quem Cristo é, nós glorificamos ao Senhor, Criador do céu e da terra. Deus, o desejo do nosso coração é glorificar o nome do Senhor ao longo de toda a nossa vida, porque o Senhor nos chamou para si. Foi o Teu amor, a Tua graça, a Tua força, que nos envolveu, nós que antes éramos perdidos pecadores, que nos atraiu para si, e hoje fazemos parte desse reino glorioso. Ó Deus, nos ajude a vivermos incansavelmente em prol do Teu reino, a fim de proclamarmos as verdades do Senhor, para que todos os povos Te adorem, até o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessar que o Senhor é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a honra e glória de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneça até o dia em que todos os povos adorarem o Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, uma excelente noite na presença do Senhor.